TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, começando mais um De Bem com o Pão, hoje aqui com o irmão Vanderly, diretamente de Caxias do Sul, para trazer todo o testemunho que ele tem com respeito aos materiais da editora Vento Sul e tudo aquilo que esses materiais vieram edificando a sua vida, tudo que ele faz hoje de um trabalho, isso aqui tem um trabalho com os materiais, né, irmão Vanderly? Dá o teu salve, já nos explana um pouquinho mais sobre como é que está sendo hoje a vida com os materiais. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos e com todos os ouvintes e os telespectadores da TV. Tem bastante experiências assim nós temos, e eu tenho a graça de ter a esposa, a Cláudia também, que nos incentiva lá em casa, assim, um puxa o outro, é maravilhoso, assim, ela sempre foi bastante assídua, né? E assim, desde o primeiro momento, assim, eu vejo assim a importância de conectar a minha vida e as ovelhas e as pessoas do rebanho, assim, né? Até os gentios, o contato com pessoas gentílicas, assim, os primeiros contatos, assim, de expor o material para elas, né? O material que mais me chama a atenção, assim, é o devocional. Né? Deus fala com você, aquela pergunta, assim, e lindo, assim, e até por autorização da autoridade superior, assim, né? Nós temos tive uma liberação de copiar uns textos desse devocional, por exemplo, e mandar essas mensagens por e-mails, e a gente tem tido já há algum tempo retorno, assim, as pessoas se maravilham desse material. Eu vejo nele, assim, por exemplo, estamos falando do devocional, eu vejo ele como uma ração balançada, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos leva, o Senhor é o bom pastor, nos leva para águas tranquilas, para pastos verdejantes, mas esse material ele dá uma ração balançada diária para a ovelha. O Senhor nos chama de ovelhas, amém? Então, para o rebanho de Deus, para nossas almas, Ele nos dá uma ração balançada. Então, o cuidado com a ovelha, ela tá em contato assim, com esses materiais. Esse material nós temos experiência assim, que uma vez levado para as pessoas, temos famílias assim que levantam 6 horas da manhã, a família toda, e dá as primícias em família, que bênção, utilizando o devocional, por exemplo. É uma ferramenta, eu tenho um amor assim, me ocorre ele de imediato assim, que ele é um material completo, e as pregações a gente vê o rio da vida, ele sempre está fluindo, ele sempre acompanha esse material. Então, já há muito tempo eu observo o agir do Senhor e o fluir do rio da vida por esse material. E eu vejo que tem despertado outros irmãos. Agora o próprio ministério tem incentivado a enviar mensagem e tal, que isso ele funciona também como evangelismo. E além de alimentar as ovelhas, de evangelismo. Então, nós temos pessoas assim que estão ouvindo há 2, 3 anos mensagens. Nós tivemos um irmão assim que ele foi despertado depois de 2 anos e pouco, ouvindo mensagens, guardando as mensagens, ele foi despertado e trazido para o convívio da igreja, mediante mensagem que ele guardava. Então, essas experiências assim que nós temos são maravilhosas por nosso crescimento, obviamente, né? Para as nossas transformações que o rio passa e a gente compartilha esse alimento assim espiritual. Então, sempre que eu me experimentei, aquilo me maravilhou, mas eu procurei divulgar, assim. É um sentimento de divulgação, de levar, tu quer levar uma boa nova, uma notícia, assim, né? Tu compra um produto, assim, e tu quer divulgar uma notícia para as pessoas que tu conhece, assim. Então, me chamou a atenção. Outro material, por exemplo, que a coletânea, né?
coletânea também, material assim que às vezes a gente vê todo tipo de pregação do Rio da Vida, mas hoje a pregação, o Rio da Vida, ele corre na TV Menorá, em todos os canais, no Plano de Judá, né? Com todo esse fluir, com toda essa liberdade, e hoje todas as pessoas têm acesso a ele através dos meios de comunicação dos canais espirituais do Plano de Judá. Sim. E aí nós temos a coletânea apostólica, pessoas que não lê, por exemplo, não têm acesso à leitura, né? Não têm acesso à leitura, não sabem ler. Nós temos uma senhora lá, por exemplo, um exemplo que me ocorre, a Dona Gema. A Dona Gema tem 87 anos e ela não sabe ler. E ela um dia num grupo familiar, ela chegou lá e pediu, a alegria dela, essas senhoras, assim, essas irmãs, elas têm uma graça da igreja estabelecida nas suas casas, né? Em cada, né? A igreja que está na casa da irmã Gema, que está na casa da irmã Edith. Então, aí a Dona Gema chegou na hora de começar o grupo familiar, ela diz, olha, vamos nos aquietar, que eu vi na coletânea apostólica que tem que ter o horário para começar o grupo familiar. Olha que grandeza. 87 anos a Dona Gema, não sabe ler, né, enfim, pelas circunstâncias da vida, não teve acesso a essa condição, mas ela tem essa facilitadora, que é no áudio, que é a coletânea apostólica. E ela ouve sem nenhum milímetro, assim, ouve, acessa e divulga e já pode compartilhar no grupo, convida já a trazer na sua vida pessoal, da família, no grupo familiar. Então isso me deixa muito alegre, sabe? São materiais assim que assim, a gente vê a transformação das pessoas, a gente vê uma participação, o desenvolvimento de uma comunhão também, assim, né? Que tudo é aquela ideia, aquela mente em comum, aqueles sentimentos em comum, assim, que nós somos extraídos da palavra de Deus, são transferidos, e aí todos têm passam a ter um comportamento em comum. Isso me traz, assim, trabalha minhas emoções e eu fico muito feliz, assim, muito alegre. E a importância, irmão, da editora estar promovendo materiais que são a literatura, o áudio e o vídeo. Então, onde a gente encontrar uma dificuldade, né, que nem a Dona Gema lá, né? Dona Gema tem uma dificuldade de ler, mas ela pode ouvir, pode ver, né? E assim nós temos pessoas que, não por uma situação de não ter tido oportunidade, mas pode ser que por algum momento ou outro a pessoa não tem mais a faculdade de ouvir, né? Mas ela pode ler o material, acompanhar com os vídeos e aí vai receber muito da palavra de Deus também, né? Então a importância aí da editora estar produzindo, do ministério juntamente com a editora, né? Estar produzindo materiais de formas diferentes. Porque às vezes pode não ser só isso, eu compartilho muito aqui de Bem com Pão, que tem pessoas que têm dificuldades para ler, né? Que aquele tempo que tem para ler, pega a literatura, começa a ler, 1, 2 páginas, não rende a leitura e pega no sono, cansa, tem uma dificuldade. E aí tem a facilidade que num trânsito, tá transitando de um local para o outro, pode estar ouvindo, né? Tá num local onde tem a disponibilidade de ter uma TV perto, uma internet, né? Porque hoje a TV a gente assiste até pela internet, está lá a TV Menorá, né? Então ele tem essa facilidade de estar acessando a mesa do Senhor, né? Que não tem esses impedimentos, onde as dificuldades apontadas não são mais barreiras. A gente logo, né, a gente faz o rio subir, elevar a água e assim faz a gente passar por cima dessas barreiras. E a gente tem esses outros materiais. Mas, irmão Vanderlei, o irmão também aqui conta um pouquinho mais da tua experiência, aproveitando que o irmão é levita na casa do Senhor, né, também. E tem essa participação de revendedor também, né, da editora Vento Sul. Como é que tem sido? Porque a gente fala pouco assim no De Bem com Pão, a questão de como é que é desenvolver esse trabalho, de revender. Eu vejo aqui que o irmão, como comentou, se emociona, né, de poder levar um material para quem às vezes ainda não consegue acessar. Mas como é que funciona a questão de se desenvolver esse trabalho? Como é que funcionou na vida? Nem sempre pode ser que vai ser uma receita de bolo para os irmãos, né? Mas vamos ver aqui como é que é o testemunho do irmão Vanderlei, como é que se desenvolveu, como é que se deu esse trabalho de ser chamado, assim, olha, tive chamado pelo Senhor, senti, comecei a revender. Como é que se desenvolveu para que os irmãos possam pegar esse testemunho? Daqui a pouco alguém se motiva, né, irmão?
tá lá passando por uma situação, pô, tá aí a chave do meu sucesso, tá aí a minha prosperidade, trabalhar já com a mesa do Senhor, podendo ajudar os irmãos ainda a ter um sustento natural, né? A palavra de Deus, ela fala, está escrito que do Senhor vem o querer e o realizar ou efetuar. Então, inicialmente a gente tem um querer, desperta um querer. E aí o Senhor nos dá a condição e começa a abrir os canais. E nós temos que buscar também como realizar. Então, né, existe o conhecimento já, as técnicas, enfim, o conhecimento e as revelações. E daí, no compartilhar com os irmãos também, nós podemos crescer muito com isso. Quando nós há pouco falamos de áudio, vídeo e de literatura, não é? As pessoas, elas têm uma característica sinestésica, visual e auditiva. Então, esse despertar de levar, eu tive uma visão um tempo atrás de desenvolver. Foi uma visão que eu tive e tal, né? E aquilo eu guardei no meu coração, compartilhei com algumas pessoas, mas aí havia um tempo e um modo de fazer todas as coisas, né? Assim como o Davi, quando quis levar a arca, né, a arca do Senhor, né, conduzir, tinha também a forma, o modelo de levar, não é? Então nós começamos a pegar o material, pegamos uma amostra por uma amostragem na livraria da igreja, com a condição que o presbítero nos proporcionou, né? Nós levamos o material condicionado, né? Com a responsabilidade ali, um acordo de responsabilidade, levamos esse material no grupo e expomos para o rebanho. A gente expôs para o rebanho lá e disse: Cláudia, vamos fazer o seguinte, vamos começar pela forma como se deve. Eu pensava em comprar um caminhão, né, assim, grande, cheio de material. Mas tudo tem um caminho de crescimento, né? Então foi bem bacana. Levamos esse material para o grupo familiar e expomos, assim. E aí começou, e aí nós abrimos aquele leque assim de material, buscamos uma direção dos materiais, né, do Senhor, a gente ora, busca no Senhor e pegamos ali. O devocional não faltou, porque ele é um básico assim, ele tem, né, os materiais de áudio, vídeo, né, e de leitura básicos foram levados e expostos ali no momento do grupo familiar, um pequeno momento para aquele, assim como nos cultos. Proporcionado, né? Também foi exposto no grupo ali, explicado, olha, você gosta, então aí depois a gente vê que brilha os olhos das irmãs e dos irmãos. E, irmão, foi bom comentar nesse assunto, porque tem irmãos às vezes que sofrem uma barreira, eu não vou levar no grupo, porque hoje eu sou líder do grupo, aí vão achar que eu estou fazendo o grupo só para vender, né? Então é bom que o irmão dá esse testemunho, assim, dizer como é que o irmão faz, porque para quebrar essa barreira, né? Porque às vezes não tem um medo, eu não vou levar, as pessoas vão pensar que eu estou só querendo vender material, mas o vender é um suplemento daquela palavra, e o que eu creio que todo líder tem em sua mente, se assim tiver no coração, é de levar a palavra, né? Para que as ovelhas possam estar se alimentando durante a semana, porque o grupo familiar geralmente é um encontro por semana, né? Esse material ele tem um custo justo, né? Ele deveria ser mais caro pela qualidade dele, pelo potencial que ele oferece, ok? Deveria ser mais caro. Se tivesse no mundo seria muito caro. Mas aí, como o Senhor dispensa uma graça, ele tem um custo, ele tem papel, tem todo o material editorial ali que tem que ser remunerado. E isso é extraído do mundo, e o mundo precisa de dinheiro, é movimentado por dinheiro. Então, claro, ele tem um preço justo por um material, né, que traz um resultado esperado. Então a pessoa é exposto para as pessoas, para as irmãs, é exposto. Muitas vezes nós temos material nosso, que nós adquirimos para nosso dia a dia, e nós expomos e emprestamos, as irmãs degustam, os irmãos degustam, sente o gostinho daquilo, eu quero comprar então agora, vou tomar a decisão, eu gostaria de adquirir para mim também ter material, para mim poder presentear, para mim, enfim, né, nessas datas, enfim, que o mundo oferece, substituir brinquedos e tal, né, por um material da editora que vai edificar as almas. Então ele é oferecido ali de uma forma óbvia e esclarecido que isso é obrigado a atender à remuneração do investimento que é feito nesse material. Então, normal, como você vai comprar um pão, né, na padaria e querer que a padaria te dê de graça. Ela tem um custo para aquele pão ficar pronto ali.
ponto, né? E a gente compra com satisfação, compra todo dia e não questiona. Vai na padaria, no açougue, vai no mercado, compra as coisas e não questiona. Né? Porque Ninguém vai na padaria e diz assim, escuta, mas foi Deus que te deu isso aí, agora tu tem que dar de graça. Isso não sai na padaria lá, né? Na verdade, então é uma confusão de graça com graça. Então, esse material ele é dado com graça e Deus capacita a pessoa a ir lá tirar o recurso do mundo, esse dinheiro do mundo, e a gente vai investir o dinheiro. A própria palavra diz que nós devemos investir naquilo que é pão. Então, enfim, é uma questão só de nós sentar, esclarecer, porque a própria palavra vai nos libertando, ela vai rompendo essas durezas nos nossos corações, né? Enfim, é maravilhoso, aí expõe, ali as pessoas sentem prazer na aquisição. Aí depois de adquirir, é importante fazer um acompanhamento. E como é que você leu, você ouviu, você assistiu, como você foi, você comentou com outras pessoas. E aí, a partir daquela experiência, essa pessoa passa a ser um consumidor. Como é que alguém vai consumir pão se nunca comeu pão, nem sabe o que é? Exemplo, né? Aí um dia que a gente descobriu que pão era bom e que era gostoso, a gente come todo dia, né? A gente come todo dia porque aprendeu que, né, desenvolveu um hábito, né? E agradável. Assim como esse pão. Eu tinha uma versão leitura. E sempre tive uma tendência mais para áudio, assim, né? Para mais ouvinte, não sei, uma tendência. Então, tem o auditivo, o sinestésico e o visual. Então, eu tinha uma tendência. Mas eu me agrado, tem algumas leituras que eu gosto do material, outras têm mais resistência. Eu vou confessando para o Senhor, Ele vai me libertando e vai me conduzindo, assim, né? Que nem a apostila de pastor. Eu comprei e levei uns 5, 6 anos para ler. Quando eu comecei a ler aquilo lá, digo, não, pastor não, né? Aí depois o Senhor me mostrou que o pastor, um dia, não sei, em oração, eu entendi que era o Senhor que estava falando comigo. Ele disse que eu ia só conduzir ele seria o pastor. E eu compreendi isso, trouxe experiências. Aí eu vi que era o Senhor, que era o pastor, e eu não precisava ser o pastor, né? Porque eu ia atrapalhar toda a obra dele, né? Então foi maravilhoso. Depois de um bom tempo rompeu. Eu tinha dificuldade de ler a apostila, mas daí me ajudou. Então a gente tem uma dificuldade, mas daí o Senhor vai rompendo e os materiais é que nem a água, vai amolecendo e vai lavando o vaso. Nós somos como vaso, né? Então as experiências de levar para os grupos familiares, levar para as pessoas gentis, assim, né? Todo dia a gente tem relacionamento. Nós temos um relacionamento e essas pessoas consomem. Elas consomem. Se você vende roupa, você vai falar daquilo que você oferece. Na verdade, nós somos serventes, né? Nós servimos as pessoas, elas precisam de roupa, eu vou servir elas naquilo. Elas precisam de pão, eu vou oferecer pão numa padaria. Elas precisam de alimento espiritual e eu tenho eu vou oferecer, vou servir como um garçom, como um servente. E aí elas vão servir, é como chegar num restaurante, senta na mesa, o garçom te dá o cardápio. O menu da comida natural. Ponto. Aí, se ele não gostar do alimento, coisa bom, daí o senhor reclama com a cozinha, com o cozinheiro, né? Que é, né? Nesse caso, é o próprio Cristo, não é? Mas é raro as pessoas que compram e não gostam. No primeiro momento, às vezes, a gente não gosta. Por exemplo, fala de perdão, assim, a gente não gosta, né? Uma perda grande, assim, né? A gente não gosta, mas depois a gente é convencido por aquela leitura, por aqueles sentimentos. Nós somos convencidos e eu vejo a transformação também nas pessoas que recebem esses materiais. Né? Então eu sinto muita gratidão, eu vejo assim uma necessidade, por exemplo, pessoas assim, tem muitos ambientes hoje, o mercado é muito grande para esse tipo de segmento. Exemplo, hospitais, exemplo, instituições legislativo, judiciário, todas essas instituições elas estão carentes dessa vida divina, as pessoas, o meio empresarial, empresários. Hoje, né, nós temos na nossa região lá, por exemplo, um trabalho que ainda nós não fizemos, de levar para dentro das empresas também, né? Mas, né? Porque as pessoas não sabem mais o que fazer com o funcionário. Leva para o psicólogo, leva para o psiquiatra. Eu passei por isso, né? Eu só tive cura depois que encontrei esse Jesus, né? Eu procurei todos os caminhos, né? Enfim, esses caminhos que ofereciam, eles foram paliativos porque não curou. Né? Infelizmente, né? Eu precisava de cura, mas não curou. E eu vejo muitas pessoas que têm procurado, né, esses mecanismos, essas soluções que o mundo oferece, mas
quando eu encontrei esse Cristo, ele começou a lavar por dentro, fazer uma lavagem, né, pela lavagem da água, pela palavra. E é isso que nós vemos nas casas, nos lares, nos grupos familiares, né, assim, nas famílias, tudo aquilo que eu tive experiência de reestruturar quando eu conheci esse Senhor, esse Deus. Eu não tinha mais família. Eu não tinha mais financeiro falido, dívidas imensuráveis, né? Enfim, eu só lembro de um dia assim, apareceu alguém para mim assim, né? Não sei se eu tive uma visão, se é fantasia o que, diz medita em Jó. E eu já tinha dado uma olhada na tal de Bíblia lá, eu não queria, eu queria ver Davi, mas Jó não queria, né? Mas aí essas leituras, esse material, as ministrações, elas me levantaram, têm me levantado, me levaram assim para algo mais sólido, reconstituir matrimônio, reconstituir família, hoje tenho neta, então reconstituir tudo assim, e a alegria depois de você poder ter tá cheio e ter essas coisas para levar para as pessoas, né? Levar esse Cristo, levar esse material editorado, né? Que é ínfimo, o custo dele, se falar em, né, o valor venal dele é ínfimo. Isso aí se fosse no mundo, é porque o mundo não, né, não compreende, mas no mundo isso aí teria um valor assim imensurável, seria um precioso. E no fato assim, quando tu vai indicar um material, como é que tu daria a dica? Eu presto atenção na ministração que foi ministrada no grupo familiar e pego um material que tem a ver, ou eu já procuro conhecer a família e vou levar um material que tem mais a ver. Como é que o irmão procura fazer essa indicação, assim? Ou é por oração mesmo, orei, senti de levar? Dá uma dica de como é que o irmão tem se direcionado, assim, para levar a dica do material para determinado grupo familiar, né? Tem aquele grupo da Dona Gema, é o grupo da Dona Gema. Como é que o irmão faz, assim, para levar uma indicação de material? Olha, creio que é bom esse material porque vocês vão ser edificados, vão ser acrescidos. Neste momento, vou indicar esse. Eu tenho procurado, assim, como num rebanho de ovelhas, assim, de animaizinhos. Eu, quando criança, nasci na roça, assim, e a gente criava animaizinhos, coelhos, uma série de animais. E aí o animal, assim, a gente põe um pasto lá, e às vezes é misturado, umas pastagens, assim, ia na roça lá, juntava um monte de ervas lá e jogava. E o animal, ele sabe selecionar. O animalzinho, tá? Então, como o Senhor nos compara a ovelhas, animaizinhos, o próprio Jesus nos compara, eu também esse princípio, eu exponho. Claro, obviamente eu oro, eu creio que esse pastor, né, que é esse Jesus, que também nos, né, trabalha com essa direção, assim, né, essa direção intuitiva, assim, mas aí a gente leva um material, assim, básico, normalmente materiais básicos, embora eu falei de uma coletânea, mas ela é básica, é para o dia a dia. Ela vai ligar uma TV Menorá, um Pão de Judá, vai ver o mesmo assunto que está na coletânea. Então eu não tenho nenhuma restrição em oferecer a coletânea, exemplo. Ela é maravilhosa, tem 70, 80 mensagens ali, né? Durante o mês, essa pessoa tem alimentação dia e noite ali, né? Maravilhosa. Eu cito a coletânea como um dos exemplos. Mas aí são expostos, sim, o devocional, a coletânea, Portal da Glória. Então, são expostos aí, padrão divino da família, em áudio ali, né? A série Águia. Né? Então são materiais básicos, fundamentais, enfim, que aí abre um leque naquela mesa, naquele grupo familiar, um espaçozinho que o Senhor nos oferece dentro da nutrição ali, como é feito nos cultos também, mas enfim, ali um espaço de apresentação. Às vezes nós nem mencionamos, é aberto ali, fica exposto durante todo o grupo familiar, no final, depois encerrado, orado, aí é comentado, explanado e oferecido assim às pessoas. É raro que o povo não queira, é muito raro assim o povo não querer, às vezes não tem dinheiro naquele dia, mas também, para que dia fica melhor a senhora retirar o material? O senhor, a pessoa às vezes é aposentada, pessoas têm compromisso. Não, eu recebo dia 25. Então eu vou deixar reservado aqui, então vou fazer um pedido aqui, dia 25 eu lhe entrego o material. Aí a pessoa faz um planejamento financeiro para aquela data estar recebendo. A gente põe na minha agenda, porque eu não tenho condições assim de esse material vender afiado, né? Assim, eu teria que ter muito material na rua, né? E não é um princípio vender afiado. A própria palavra, eu estaria quebrando o princípio com a própria palavra de Deus.
que ela diz que não devo ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Então, eu posso empresto o material quando a pessoa não tem o dinheiro e quer comprar, eu empresto e na data lá prevista eu vou lá, entrego na casa ou no grupo, enfim, faço a entrega e ela desfruta. Né? Isso é uma maneira que o irmão achou realmente para não descumprir a palavra de Deus, né? Ó, eu não vender dessa forma, não sinto de Deus. Mas tem necessidade do material? Vou te emprestar o material. Amém. Ah, mas irmão, mas daí tu não vai vender o material. Duvido, depois que ela tocou o beiço nesta comida, provou, né? Quem diz lá, botou aqui a prova, vai querer. Né? E não é o medo, eu creio, né, irmão, que o vendedor do material tem que ter, né? Ou a gente tem que ter o medo de que a ovelha não se alimente. Amém. Né? Porque depois o senhor pode nos cobrar essa ovelha. Escuta, Vanderlei, e aquela ovelha que eu botei na tua mão? Mas, senhor, eu ofereci, mas ela não comprou o material? Sim, mas e tu não podia mostrar para ela o material? Dar para ela de comer? Que é o que o senhor quer. Né? Nós, digamos assim, aqueles que se empenham em fazer a expansão desse material, de levar esse material para que ele seja realmente degustado por todas as nações, a nossa preocupação é dar de comer. E agora, vender o material é como o Senhor nos orienta a fazer para que a gente consiga fazer que esse material chegue lá. Se um dia o Senhor nos fizer próspero o suficiente para que a gente possa comprar e dar e ser ofertante esse material, glória a Deus também. Mas nesse momento, de acordo com as ferramentas que o Senhor nos dá, a gente faz o quê? Leva o material para que as pessoas consumam. É isso, irmão Vanderlei. O vendedor aqui do Expansão que tem que me dizer como funciona isso aí. Sim, eu comecei no início da minha carreira, um homem chego no reino falido, né? Mas eu também recebi empréstimos de material. Também nós temos o hábito, a prática do empréstimo, até para as pessoas conhecerem o material, abrir e degustar esse material. E temos também a prática da doação também, do abençoar. Só que eu, por exemplo, eu moro numa cidade lá que tem 500, 600 mil habitantes. E aí eu não tenho essa condição financeira de doar para todos, né? E aí a gente percebe assim, né, que as pessoas às vezes gastam com aquilo que não é pão. E é comum, isso dentro da minha casa aconteceu muito tempo, né? No meu lar, gastavam com aquilo que não é pão. Né? Essa semana mesmo eu tive uma experiência com alguém lá, né, que foi no médico e o médico prescreveu uma receita de medicamentos, né? E aí a pessoa não estava com dificuldade financeira, mas comprou o remédio. Então, né? E ele é só um remédio, ele não cura, é remédio, ele remedia. Né? E agora eu sei que quando eu adquiri esses materiais que veio com a palavra de Deus genuína, literalmente e verdadeiramente curou a minha vida. Amém. Curou, eu tenho curas físicas, tenho testemunho de curas físicas, testemunho de curas financeiras, testemunho de cura no lar, no matrimônio, tenho, né? Enfim, tenho muitos testemunhos de cura. Então eu não precisei mais gastar com remédio, né? Então agora eu tenho curativo na minha vida. Então nós tendo vida, experiência, nós passamos também para o próximo. Através sim de empréstimo, através sim de doação, em alguns casos né, a gente acaba doando, nós trabalhamos, nós somos representantes de outros segmentos do mercado, que nós temos provimento financeiro, e aí a gente não gasta mais com campo de futebol, noitadas, bebedices que no passado gastava, né? E esse dinheiro que é arrecadado, nós sobrevivemos, e aí dessa condição também a gente tem uma reserva para doar, né? Para fazer doações de materiais, auxiliar nossos irmãozinhos que estão chegando na vida da igreja, estão chegando no reino, nas mesmas condições que eu cheguei também. Irmão, e lá em Caxias e região, que é onde o irmão mais atua, né? O que as ovelhas têm mais fome lá? O que o irmão mais tem indicado? O que mais tem, que o irmão tem conseguido alcançar para as ovelhas lá? Assim, tem algum material específico que o irmão consegue identificar? Olha, lá o pessoal está numa fome nesse momento de comer tal material. São as mais variadas. Então nós já estamos há alguns 3 anos, 4 anos, eu perdi a noção de tempo lá, fazendo um trabalho. Mas ainda nós estamos naquela fase de expansão lá, de expansão. Então basicamente é trabalhado o material básico, assim. Eu comecei falando do devocional, por exemplo. E por quê? Você deixa um devocional numa casa, numa família, a família está toda alimentada.
toda alimentada, assim. Ela não precisa, às vezes nem entende muito a Bíblia, mas ali já tem os versículos, o versículo transcrito ali, então ela já está comendo, ela se reporta para a Bíblia. Também nós temos as Bíblias da editora também, aí é incentivada a aquisição das Bíblias da editora, para eles já conseguir já comparar, ser levado às águas, né, tranquilas e ao pasto verdejante, que é a palavra de Deus, né? Então ali é um trabalho básico. Eu pessoalmente tenho tido experiência com a coletânea, né? Mas tu vai já dar coletânea, mas eu vou fazer o quê? É assim que funciona, tem fluído, né? Eu não vou, o pastor é o Cristo, eu sou só garçom, eu apresento o menu e vejo fluir, né? Então as coletâneas, elas avulsas, enfim, né? Elas têm a coletânea avulsa, nós temos, e elas funcionam assim. Aí depois tem, eu não tenho padrão divino da família, casamento, kit de casamento, enfim, né? Coisas assim, as pessoas pegam assim, e nós por oração, por dependência do Senhor, a gente olha lá, compra os materiais e sempre expõe. Mas a gente vê na parte familiar, assim, casamento, padrão divino da família, a série Águia, o pessoal gosta também. E basicamente o que mais eu vejo assim que nós vendemos é o devocional. O devocional ele é bem amplo, assim, ele é bem variado, assim, é o que mais a gente vê. Assim, o pessoal se agrada. Não sei se é porque eu vi essa tendência, senti essa tendência e tudo, né? Mas eu vejo assim, o material que mais vende é o devocional. E o devocional, você já tem 3 volumes, né? Já temos o devocional 1, o 2, o 3. E aguardem, porque creio, irmãos, já vou dar uma dica, pode ser, né, que venha mais um material. E os irmãos gostam do devocional e já estão ansiosos aí, quem sabe o devocional número 4? Quem sabe, irmãos, né? E como o irmão falou da coletânea apostólica, antes nós tínhamos uma para cada mês, né? E agora nós temos aí também já, são quase 80 ministrações em média. Irmãos, isso num mês de 30 dias dá 2 ministrações e mais um pouquinho por dia. Cada ministração girando em torno de 20 a 40 minutos, tem uma boa alimentação e sólida alimentação para cada dia do mês que você tem, porque a coletânea ela é mensal e assim você pode aproveitar. O que é a coletânea apostólica, né? O pessoal, mas o que é? Que material é esse? São todas as ministrações que nós acompanhamos aqui através do apóstolo, né? Então, tudo que é assim ministrado através do ministério apostólico, a gente tem uma coletânea dessas mensagens que foram trazidas e você pode acompanhar. Tem mês aí que você ganha de brinde, inclusive, uma participação. Eu quero lá do mês de abril. O mês de abril vai ter, inclusive, lá a mensagem que foi aqui dispensada através do ministro, aqui no encontro, né? Estamos aqui no encontro em Florianópolis, nesse momento aqui, onde tive a oportunidade de encontrar com o irmão Vanderly, né? E aí você pode desfrutar desse material também na coletânea. Então, o encontro, em nome de Jesus, também vai ser um material para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui, o encontro do presbitério em Florianópolis, abril de 2015, vai poder desfrutar daqui a pouco mais do material. O irmão Vanderly vai estar levando aí para toda a região de Caxias, né? Tá lá o encontro do presbitério, que diz, mas eu quero ver como foi, qual foi a palavra que foi dispensada, o que o senhor falou com as lideranças. Daqui a pouco tem muitos membros de grupos familiares que não tiveram a oportunidade de estar aqui, né, irmão Vanderly? E o irmão Vanderly vai poder ser aí o garçom do Senhor para estar levando esse material lá, não é isso, irmão? Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu sei que temos dificuldade, temos resistências, temos essas contrariedades da timidez, todos nós temos. Mas eu já há muitos anos trabalho com bastante tempo trabalho com vendas, minha esposa, nós trabalhamos com o Ministério de Venda no secular, isso nos ajudou, né? Enfim, mas é totalmente diferente das técnicas que a gente aprende no mundo, né? Temos informação, mas elas têm que passar por uma reciclagem, porque a nossa dependência agora é o Senhor, é o fluir, a unção interior que nos guia, de como conduzir, de como comprar, de como oferecer, de como chegar nas pessoas. Lembrava agora que eu tenho experiência também com pessoas assim, irmãos,
irmãos que estão em denominações também, de levar até as suas casas e tal, né? E assim também, é uma forma de exposição, vai lá, abre, porque as pessoas, nós, como homens, a gente, pelas experiências que passamos pela vida do mundo, né? Esse mundo de aflições, nós passamos por experiências mais variadas, e isso muitas vezes gera até resistências, porque nós temos naturalmente resistência a novidades. Então, mas ela é exposto, assim, é exposto. A ovelha, outro dia eu estava vendo um irmãozinho, deu um testemunho, que a ovelha, ela, se você se abaixar, ela come na mão. Não experimentei com ovelha, mas eu vi que com pessoas a gente se abaixa, se humilha ali e abre a pasta. Nós temos uma pasta, uma mala assim, abre, tem todo o material dentro ali, a gente montou uma mala e aí põe todo o material dentro e abre. Nós fomos em casa, por exemplo, de irmãos de denominação, até tem, não sei, encargo de pastor, assim, né, de denominação, e abrimos ali. A esposa já quis uma Bíblia bonita, né, da editora, né, a Bíblia rosa, né, e aí o irmão lá pegou um material de padrão divino da família, pegou, e ele ia ouvir para ministrar para o rebanho dele lá. Amém? Então a gente, mas é exposto. É uma forma de exposição, então são experiências que me ocorreu agora, né? A coletânea apostólica lá na casa da Dona Gema, por exemplo, ela já teve casos de depressão, a família toda com depressão e tal. Então o filho saía, ela não sabia ligar o aparelho de som lá, o filho saía para trabalhar de manhã cedo e deixava lá no repeat. Deixava lá e ficava o dia inteiro lá, aquilo girando até o filho chegar às 18 horas, 18h30, 19 horas em casa. E aí vinham as senhoras lá, as amigas dela tomar chimarrão e, enfim, as vizinhas, ela é muito sociável, assim, com as vizinhas lá, bastante sociável. E elas vinham lá e a coletânea ficava girando lá, né? Então o povo todo na volta, assim, comeu, né? Então a gente tem tido experiência, assim, de filhos dela em depressão, que estão ver curas, assim, que não participavam do grupo, ficavam no quarto lá, que agora já estão reagindo, tu está vendo frutos também, né, com a palavra de Deus, o rio da vida correndo por aquele ambiente assim, né? E claro, nós como garçom temos que sugerir como comer o alimento, qual talher usar, né? Em que temperatura aquele alimento deve ser consumido, né? Orientação ao garçom. Nós temos que ter o melhor cuidado, assim, de melhor servir aquela pessoa. Eu sempre gosto, que eu fui em restaurante, eu observava o comportamento dos garçons, né? Aqueles garçons mais maduros, profissionais maduros, que amam aquilo que fazem, eles têm um jeito, um toque todo de agradar, aquela gentileza. A comida, às vezes, é uma salada lá, uma alface lá, mas a forma como ele está te atendendo aquilo dá todo um glamour, dá todo acrescenta valor àquilo que a pessoa está consumindo naquele ambiente, né? Então essa é a importância de nós, assim, acrescentarmos valor àquilo, orientarmos, ajudar lá, botar no repeat, lá no aparelho, adequar o aparelho para a pessoa ver, aquela pessoa que lê, enfim, orientar ela, ajudar ela, né, no consumo desse alimento, né? Então é isso aí, irmãos. Vocês viram aqui a experiência do irmão Vanderlei como revendedor aqui dos materiais e como aí um servo de Deus, assim, que tem dispensado o pastor através de sua vida para que leve a comida para as ovelhas. Um grande abraço aí para a casa da Dona Gema, né, que tanto falamos aqui. Seja abençoada, que esse grupo prospere muito e muito aí, abençoe e tenha a oportunidade de estar com essa mesa posta para muitas e muitas mais pessoas, todos os vizinhos e toda a parentela da Dona Gema possa aí estar recebendo da palavra de Deus na sua casa. Obrigado, irmão Vanderlei, aqui pela participação. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. TV Menorá apresentou
com o Pão.